O fenômeno UFO, um dos grandes mistérios coletivos que fascinam a humanidade, em certo recorte, não passa de uma versão extremamente sofisticada e modificada do golpe do bilhete premiado. Mas calma, vamos começar pelo começo. Avistamentos de objetos ou fenômenos desconhecidos no céu são registrados desde o século XVII, pelo menos. Poderíamos inclusive forçar um pouco mais a mão, e também a amizade, e puxar a carta Erich von Däniken, de Era os Deuses Astronautas, para afirmação categórica. Todo e qualquer registro artístico encontrado pela arqueologia que represente algo minimamente avançado para sua época é prova irrefutável de vida alienígena literal entre nós. Eram os Deuses Astronautas, de 1968, escrito por von Däniken, que em paralelo ao seu trabalho como autor, era um picareta de carreira, não apenas fez fama e alguma fortuna com seu livro. Seu livro mais famoso, porque houveram outros. Senão que espremeu sua hipótese, vendida como teoria, até as últimas possibilidades, seja em livros mais específicos, porém sem nada de novo, até inumeráveis licenciamentos para televisão. E a que se deve esse fenômeno editorial? Simples, o livro original é sedutor. Apresenta uma hipótese em certo sentido revolucionária, confronta o leitor com evidências materiais que parecem extremamente óbvias quando analisadas fora de contexto e oferece a sensação de estar acessando a um tipo de conhecimento mais ou menos secreto, por mais popular que o livro tenha sido. Ocorre que 10 anos antes do best-seller de Erich von Däniken, Carl Gustav Jung havia publicado Um Mito Moderno sobre coisas vistas no céu. No livro, Jung não descredibiliza os relatos, porém dá outro significado. No contexto de um pânico coletivo causado pela Guerra Fria, corrida nuclear e afins, além do viés de confirmação apocalíptico a cada mínimo sinal estranho no céu, ainda teríamos o fenômeno arquetípico do Deus ex machina, quando um salvador externo vem em auxílio de uma pessoa ou grupo de pessoas, nesse caso específico, projetado em forma circular, que para Jung simbolizaria a totalidade e a completude do indivíduo. Longe de ser um vídeo sobre psicologia junguiana, queremos deixar claro que eventos assim, quando o desconhecido está permeado por vieses e pela cultura, não nos chegam desprovidos de filtros simbólicos e interpretativos. Certos eventos pontuais, relatos com nome e documento, inclusive, principalmente envolvendo crianças, possuem todas as características de um relato de abuso sexual, alguns domésticos inclusive, mediados por uma série de mecanismos de defesa amplamente conhecidos, como a negação, a racionalização, a sublimação e a transferência simples. Calma, já vamos chegar no capial o futruqueiro. Mas antes precisamos mencionar os 2 casos mais famosos da história do Brasil. Os eventos de Colares e adjacências que ocorreram no Pará. Evento também conhecido como Operação Prato, ocorrido entre 1977 e 78. E o caso ET de Varginha, Minas Gerais, ocorrido em 1996. O caso de Varginha, apesar de todo o hype, é bastante simples. 3 jovens garotas viram algo que as assustou em um terreno baldio. Nunca afirmaram, ao menos naquele momento, se tratar de alienígena. Esse trabalho foi feito totalmente pelos ufólogos da época. E aqui precisamos mencionar o nome de Vittorio Pacatini. Sim, se trata de uma pessoa real, e não de personagem do Hermes e Renato, e nem tampouco o nome de falso italiano golpista do amor do entorno de Brasília. Pacatini, comprovadamente um mitômano de manual de psicopatologia, junto a outros colegas da época, foi o maior manipulador de narrativas do evento,
utilizando a ânsia dos canais de televisão por audiência, a histeria coletiva, o clássico costume interiorano de inventar histórias para não ficar de fora de um evento maior e todas as brechas que o mundo analógico podia oferecer. Foi ganhando dinheiro e reinvestindo no caso, seja pagando policiais de baixíssima patente para que dessem testemunhos, seja falsificando evidências. Com o tempo, novos ufólogos passaram a trabalhar no caso, que obviamente se tornou uma mina de ouro para a publicação de livros escritos por doidinhos de bairro de colete, mentirosos de larga data e sujeitos que fazem qualquer negócio para não precisarem trabalhar em uma pesquisa com o mínimo de metodologia que exceda a bravata freestyle. Varginha não é um caso com buracos. É um enorme espaço vazio preenchido pela vontade do conspiranoico de ser enganado. Não por uma conspiração real, mas pela própria vontade de estar na elite do conhecimento do segredo. Para os interessados em saber mais detalhes sobre o nível de trololó envolvendo o caso, sugerimos que deem uma olhada no canal VHS Break, do Gigito, aqui mesmo no YouTube. Sobre o caso de Colares, a questão é mais complexa. No podcast investigativo Operação Prato, de Andrei Fernandes e Ivan Mizanzuki, várias questões são esclarecidas, embora não todas. É praticamente impossível negar que as pessoas afetadas pelo evento, independente de sua natureza, realmente tenham passado por eventos traumáticos e transformadores. Não obstante, também fica claro que diversas circunstâncias foram interpretadas de maneira enviesada, que algumas evidências foram forjadas e que o coronel Irangê Holanda, embora homem inteligente e respeitável, mentiu sobre não ser um entusiasta prévio do fenômeno UFO, mentiu sobre ser o comandante da missão, quando na realidade ia investigar por diletantismo puro, além de aparentemente apresentar eventos psicóticos e dissociações da realidade. Tais eventos não o impediram de cursar uma carreira brilhante na aeronáutica e nem diminuem seu valor como pessoa e como oficial da aeronáutica. Apenas é preciso deixar claro que o conteúdo de sua clássica entrevista para a revista UFO em 1997 é apenas uma história de pescador credibilizada por viés de autoridade e boa retórica, justamente para um público que queria muito acreditar. O caso do Paraná, cujo protagonista foi o truqueiro e biscoiteiro digital Mike Leão, no entanto, se trata de algo muito mais chinelão e patético. Poucas vezes vimos um arco de subcelebridade instantânea cumprir seu ciclo tão rapidamente com elementos tão previsíveis. Simpatia prévia aglomerada por um recurso quase infalível, se colocar como cuidador e guardião do bem-estar animal, talvez a única pauta que una direita e esquerda, preparação do mistério com eventos difusos prévios, apoteose através de imagens gravadas de forma horrorosa. Tudo isso, claro, sensualizando sem camisa e mostrando mais a si mesmo que o evento em si. Ato seguido, publi para empresa arrombada. Quem me conhece sabe, e não preciso disso porque sou enfermeiro. E aqui eu preciso fazer uma pausa e dizer: todo hospital tem uma POC assim, responsável por iniciar 90% das FICs dos plantões da madrugada. Choro forçado, carta da inveja e o apelo final mostrando animais mortos para fechar o ciclo inicial, a simpatia pela causa animal. Todos esses casos, assim como o golpe do bilhete e qualquer outro golpe, passam necessariamente pela predisposição do outro em acreditar e, sobretudo, pela certeza absoluta do outro de pertencer a uma oligarquia do conhecimento, daqueles que superaram a Matrix e que veem muito além da visão do vulgo. Sim, é claro, a verdadeira verdade se apresentou para o Miqueias, baixista de banda de worship e usuário de baixo Tajima 5 cordas,
ubeiro de Onix alugado e empreendedor do abstrato em pleno 2026. Não é possível afirmar que não exista vida inteligente fora da Terra. O que sim é possível afirmar é que todo ufólogo é um vendedor de fumaça ou, na melhor das hipóteses, um folclorista involuntário. Que esse é um nicho que dá todo o espaço para mentiroso prosperar, seja como vendedor, seja como comprador.